duas histórias dos 4 poderes de Deus dentro de você. No vídeo de hoje eu vou te contar as 2 histórias que eu te prometi no vídeo passado, então fica até o final do vídeo que você vai entender como esses 4 poderes realmente funcionam, consciente ou inconscientemente. Supremo, só um pouquinho, tô passando rapidão, só para te falar que o link para a coletânea O Despertar da Consciência do Neville Goddard tá no primeiro link da descrição aqui do vídeo, tá bom? Não vou te incomodar não, segue no vídeo aí. Fala Supremo, Príncipe Black aqui. No vídeo de hoje eu vou te falar a respeito das 2 histórias que testificam sobre os 4 poderes de Deus dentro de você que eu te falei no vídeo passado. Inclusive vou deixar o card aqui, o link aqui no card, se você não assistiu esse vídeo, é bem bacana, você vai curtir demais o conceito. E para não alongar muito, nós já vamos direto aqui para essa coletânea extraordinária, O Despertar da Consciência, do Neville Goddard, que vai estar aqui na descrição do vídeo para você também. Vamos lá que eu vou te contar essas 2 histórias. A primeira história que eu vou te contar é do próprio Neville, onde ele conta como ele conscientemente usou esses 4 poderes dentro dele para reverter uma situação praticamente impossível. Então segue comigo aqui. Em janeiro de 1946, levei minha esposa e minha família para umas férias em Barbados, nas Índias Ocidentais Britânicas. Sem saber que havia uma grande dificuldade para obter uma passagem de retorno, eu não reservei as nossas antes de sair de Nova York. Após a nossa chegada em Barbados, descobri que haviam apenas 2 navios atendendo às ilhas. Um vindo de Boston e outro de Nova York. Disseram-me que não havia lugar disponível para eles até setembro. Como eu tinha compromisso em Nova York, logo na primeira semana de maio, eu coloquei meu nome na longa lista de espera para um retorno em abril. Poucos dias depois, o navio de Nova York estava ancorado no porto. Eu observei muito atentamente e decidi que seria o navio em que eu embarcaria com a minha família. Voltei para o meu hotel e assumi a atitude que eu teria caso estivesse navegando de verdade naquele navio. Sentei-me em uma poltrona confortável em meu quarto e me lancei em uma ação imaginativa. Aqui ele começa a explicar como que ele usou isso na prática conscientemente. Em Barbados, temos que embarcar em uma lancha motorizada ou em um barco a remos para seguir para o ponto mais fundo, quando o embarque é realizado em um grande navio. Eu sabia que eu teria que assumir a sensação de que estávamos embarcados no navio. Eu escolhi a ação interna de sair tranquilamente do porto e subir a rampa para o navio. A primeira vez que tentei, minha atenção vagueou depois de ter chegado ao topo da rampa. Então presta bem atenção, o que o Neville fez? Ele voltou para o hotel, se sentou num quarto, fechou seus olhos, respirou fundo e fez mentalmente toda a jornada que ele faria normalmente para embarcar no navio e voltar para Nova York. Então aqui ele explicou como é que era o processo. A gente que já fez um cruzeiro, é esse mesmo processo quando você chega em Búzios, no Rio de Janeiro. Você desce do navio num barcozinho a motor, cabe umas 20, 30 pessoas e você vai nesse barco até no porto onde você desce para a cidade. Depois você pega o barcozinho e volta no navio. O navio não chega no porto pertinho, igual acontece em Santos, por exemplo, que você já embarca do porto dentro do navio. Ele fez essa imagem mental, ele chegando, entrando no barcozinho, indo até o navio e começando a subir. Mas ele conta aqui que a mente dele vagueou, a mente dele deu aquela desligada, igual acontece com a minha e com a sua. Ela meio que perdeu a noção quando ele chegou no topo do navio. Então o que ele fez daí para frente? Vamos aqui mais para frente. Eu retornei em mim mesmo e tentei de novo. E não me lembro quantas vezes eu realizei esta ação na minha imaginação até chegar na plataforma e olhar para trás para o porto com a sensação doce e triste da partida. Eu estava feliz em voltar para minha casa em Nova York, mais nostálgico em dizer adeus a essa ilha adorável e a família e os amigos. Eu me lembro que em uma das minhas muitas tentativas, ou seja, ele não tentou só uma vez, mesmo tendo domínio e controle disso, o Neville precisou tentar várias e várias vezes,
Ele fala: eu me lembro que em uma das minhas muitas tentativas de subir a bordo, com a sensação de que estava navegando, eu adormeci. Depois que acordei, eu segui com as minhas atividades sociais de costume, tanto de dia quanto à noite. Ou seja, quando a gente faz quando a gente cria na mente da gente, é o que eu falei no vídeo passado, seu cérebro não sabe se é realidade ou se você está só imaginando. Então, quando você cria essa imagem, ele vai fazer de tudo para que isso aconteça, independente da situação que você volte. Quando você volta dessa imaginação, você está no mundo normal. Agora você continua fazendo normalmente as suas coisas e deixa que da parte de construir o que você precisa, o universo, o Ser Supremo, o Deus Todo-Poderoso, ele vai cuidar por conta dele. Na manhã seguinte, recebi um telefonema da companhia de navios pedindo-me para comparecer em seu escritório para buscar os nossos bilhetes para viajar em abril. Eu fiquei curioso para saber o motivo do cancelamento dessa saída de Barbados e por que eu fui escolhido para ser encaixado nesse cancelamento. E por que, mesmo estando no final da longa lista de espera, acabei ganhando a reserva. Mas tudo o que o agente pôde me dizer foi que um aviso havia sido recebido naquela manhã vindo de Nova York, oferecendo passagens para 3 pessoas. Eu não fui o primeiro a ser chamado pelo agente, mas por razões que ele não soube explicar, aqueles que foram chamados primeiro disseram que no momento eles não poderiam viajar em abril. Nós partimos em 20 de abril e chegamos em Nova York na manhã de 1º de maio. Ou seja, toda aquela dificuldade final da fila ela foi resolvida com a imaginação. Ele visualizou como seria várias vezes. Eu sei que pode parecer estranho para você, para mim também foi estranho por muito tempo. E assim como o Neville contou aqui, algumas coisas eu tenho que praticar 1, 2, 3, 4 vezes, porque a mente realmente vagueia. Mas de acordo com que a gente vai treinando, a gente vai tendo domínio dessa habilidade. Isso é uma habilidade que qualquer pessoa pode treinar. Na produção da minha peça, Navegar em um Navio que Levaria para Nova York no início de maio, eu utilizei os 4 elementos mais importantes no drama. Como o produtor, eu decidi navegar em um navio específico em um determinado momento. No papel do autor, eu escrevi o roteiro, eu visualizei a ação interna que conformava com a ação exterior que resultaria que o meu desejo seria realizado. Como diretor, eu realizei os ensaios. Como autor, imaginei-me na ação de subir a rampa até que a ação se tornasse completa e natural. Isso sendo feito, os eventos e as pessoas rapidamente foram mudados para que o mundo exterior fosse adequado à peça que eu tinha construído e promulgado em minha imaginação. Você viu aqui que ele deixou claro os 4 poderes que eu te falei no vídeo anterior sendo usado nessa peça que ele criou na mente dele, que proporcionou que mesmo com as dificuldades que tinham para embarcar no navio, mesmo sendo o último da fila, ele conseguisse embarcar no navio e chegasse à cidade dele dentro daquilo que ele esperava. Essa é a história de uma pessoa consciente. O Neville Goddard é o autor desse livro, então ele conta a história dele a respeito disso. Mas aqui também a gente tem uma história de uma mulher que fez isso inconscientemente. E eu falei para você que eu ia contar hoje as 2 histórias dos 4 poderes de Deus dentro de você. Mas para o vídeo não ficar muito longo e você poder rever isso aqui e entender um pouco melhor, eu vou parar o vídeo aqui e próximo vídeo eu continuo contando a 2ª história. Então, para você saber como que mesmo inconscientemente uma mulher conseguiu aplicar essa mesmíssima técnica na sua própria vida. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, faça uma vida extraordinária. Valeu, tchau!